Em setembro de 1999, a Rússia acordou em meio a um pesadelo. Durante a madrugada, prédios residenciais explodiram sem qualquer aviso. Famílias inteiras dormiam, quando as estruturas desabaram em segundos. Tijolos, poeira e silêncio dominaram o cenário. Enquanto gritos surgiam sob os escombros, equipes de resgate trabalharam na escuridão e na fumaça. Lanternas cortavam a poeira suspensa no ar, em busca de sobreviventes. A cena foi descrita como uma zona de guerra. Mas não havia batalha alguma ali. Eram bairros comuns, lares comuns, vidas comuns, destruídas em instantes. Aquela primeira explosão não foi um caso isolado. Foi apenas o começo de uma série de ataques que mudariam para sempre a história da Rússia. Para entender o impacto desses ataques, é preciso olhar para a Rússia de 1999. Fábricas fechavam, aposentadorias eram congeladas e a pobreza se espalhava. A criminalidade aumentava. A corrupção atingia níveis profundos. A confiança nas instituições do Estado estava desmoronando. As pessoas viviam exaustas, tensas e temendo o futuro. Foi nesse ambiente frágil que as explosões atingiram o país. E seu efeito psicológico foi imediato. A Rússia se uniu no medo. A economia estava em ruínas após a crise financeira de 1998 milhões de trabalhadores ficavam meses sem receber salários. A primeira explosão ocorreu em 4 de setembro de 1999, na cidade de Buyansk. Um prédio que abrigava famílias de militares foi destruído. 5 dias depois, Moscou foi atingida. Moradores morreram enquanto dormiam. A capital entrou em pânico. Em apenas 12 dias, 4 prédios residenciais foram destruídos em cidades diferentes. Mais de 300 pessoas perderam a vida. Milhares ficaram feridas ou desabrigadas. O governo rapidamente atribuiu os ataques a militantes chechenos. Mas logo surgiram dúvidas entre investigadores independentes e jornalistas. Conforme as investigações avançavam, detalhes inquietantes começaram a aparecer. Os explosivos usados pareciam ter composição semelhante. As técnicas de preparação e os métodos de transporte coincidiam. A coordenação dos ataques indicava um nível de planejamento incomum. Mas havia mais. Em alguns locais, a polícia relatou acesso restrito a áreas cruciais. Relatórios desapareceram dos arquivos. Evidências foram transportadas antes de análise completa. Também ocorreram mudanças abruptas nas equipes responsáveis pelas investigações. Jornalistas denunciaram pressões e ameaças. Alguns foram impedidos de acessar documentos públicos. Outros deixaram o país para continuar investigando. Quanto mais se buscava a verdade, mais perguntas surgiam. Em 22 de setembro, ocorreu um evento decisivo. Moradores de um prédio em Ryazan viram 3 pessoas carregando sacos durante a noite. A polícia foi chamada. Um teste químico inicial indicou a presença de explosivos. O prédio foi evacuado às pressas. Moradores passaram a noite acreditando que escaparam de uma nova tragédia. Na manhã seguinte, o FSB anunciou algo inesperado. Disse que não se tratava de uma bomba.
afirmou que era apenas um exercício de treinamento para testar a vigilância pública. Mas vários fatos não batiam. Nenhum exercício havia sido anunciado. Moradores relataram comportamento suspeito. Os testes iniciais indicaram explosivos reais. Documentos oficiais nunca esclareceram totalmente o que ocorreu. Para muitos, Chiazan se tornou a primeira fissura visível na narrativa oficial. Em meio ao caos, surgiu uma figura política até então pouco conhecida. Vladimir Putin começou a aparecer com frequência na televisão. Seu discurso era firme, direto, prometendo segurança e resposta imediata aos ataques. Uma população traumatizada ouviu atentamente. Sua popularidade cresceu rapidamente. Em poucos meses, Putin passou de chefe do FSB a primeiro-ministro. Logo depois, tornou-se presidente interino da Rússia. Muitos analistas acreditam que sem os acontecimentos de 1999, sua ascensão não teria ocorrido da mesma forma. Com o passar dos anos, mais dúvidas surgiram. Ex-agentes do FSB deram declarações contraditórias. Alguns disseram que documentos desapareceram. Outros afirmaram que certas ordens nunca foram explicadas. Jornalistas que investigavam o caso relataram intimidação crescente. Investigações independentes nunca foram concluídas. Nenhuma comissão internacional teve acesso total aos arquivos. O incidente de Ryazan permanece, até hoje, um dos episódios mais controversos da história recente da Rússia. As contradições na versão oficial nunca foram resolvidas completamente. As explosões de 1999 não apenas destruíram prédios. Elas redefiniram o sistema político russo. Novas leis de segurança ampliaram os poderes das agências de inteligência. A liberdade de imprensa diminuiu significativamente. A oposição política perdeu força. Uma nova era de centralização de poder começou. Para entender a Rússia atual, sua política, seus conflitos, suas relações internacionais, é essencial compreender o que ocorreu em 1999. As perguntas permanecem. E mesmo décadas depois, o impacto desses eventos continua moldando o país mais extenso do mundo.